O Vasco é o melhor amigo do Corinthians. Fala, Corinthians! Como é que você tá? Tudo certo? Que começo de campeonato, meus amigos. 4 pontos aí com um jogo fora de casa difícil contra o Bahia. Agora uma goleada que era pra ser, se não fosse o juizão, era pra ser 5. O Corinthians começou muito bem e nos próximos 3 jogos eu já tenho até uma meta aí que eu vou comentar no vídeo que a gente pode alcançar de pontuação nesses primeiros 5 jogos do Campeonato Brasileiro. E que é o que eu tava falando, o Vasco é sim o melhor amigo do Corinthians. Vamos puxar aí as nossas maiores conquistas, os caras sempre estavam lá. 2000, tava lá. 2011, nosso vice do Brasileirão. 2012, tava lá nas quartas de final. Que jogo memorável, inclusive. Uma das partidas mais emocionantes da minha história como torcedor do Sport Clube Corinthians Paulista. 2015, também tava lá. Não foi vice, mas aonde que a gente levantou a taça? Na casa dos caras. 2017, campeão brasileiro. Também fizemos 5 nos caras lá na casa deles. Ano passado, que a gente teve essa reta absurda de Campeonato Brasileiro, 3-0 com 30 minutos e já estava resolvido. Hoje, novamente, parecia que ia acontecer tudo isso de novo. Por 20 e poucos minutos já estava 2-0. Tava na cara que ia sair mais gol também. Se não fosse o juizão, a gente teria metido 5, mas novamente um 3-0. E pô, já tá quase para 20 anos que o Vasco não ganha também da gente aqui em São Paulo. Então, Vasco da Gama, seja sempre muito bem-vindo, nosso melhor amigo disparado. E eu não posso deixar de falar aqui, ó, antes da gente esmiuçar esse jogo aqui que foi sensacional, a Banda Store, meus amigos. Tô esquecendo de mencionar nos vídeos. Link aqui embaixo na descrição, comentário fixado, se quer garantir, ó, aproveita que tá saindo de linha essas camisas aqui, ó, sensacionais, que marcaram época. Eu tenho as minhas aqui e vou deixar para sempre na minha coleção, principalmente a All Black. Confere aqui a partir de 69, modelo jogador também, camisas temporadas de 2025, algumas clássicas alternativas. Confere aqui embaixo que vale muito a pena. Link na descrição, bandstore.com, se clica será redirecionado para o vendedor e com ele finaliza a sua compra. Beleza, garotinho? Então venha para a tela do meu computador que a gente vai analisar a escalação que eu gostei. Desse certo ou não, eu falaria a mesma coisa, porque ele foi com o meio campo mais leve, colocou 3 homens de alta técnica, de refino, que o Breno Bidon, o Carrilho e o Coronado. Infelizmente o Carrilho sofreu, não sei se uma lesão grave ou teve um cansaço a mais ali para ser substituído no primeiro tempo, que não conseguiu colocar todo o seu futebol e mesmo assim foi importante no primeiro gol, onde deu um lindo lançamento para o Memphis Depay, que escorou de peito para um golaço do Yuri Alberto. Acho que tem até vídeo, a gente tem que rever isso em detalhes, meus amigos. Yuri Alberto, o meu timão, sempre com imagens perfeitas. Olha só que lançamento do Carrilho, que matada do Memphis pro Yuri chegar chapando de esquerda e colocar no cantinho. Sensacional, e aí começa poder vez a dupla funcionar novamente, mais uma assistência, como o Memphis é viciado em dar assistência pro Yuri Alberto, mais uma dele pro Yuri, e o Yuri não foi fominha, já retribuiu logo na sequência. Olha só, a jogada trabalhada do Corinthians, e o Corinthians sempre muito mais efetivo nessa bola direta do que na criação, com passes, com calma. Olha só, essa bola em profundidade, rápida, com poucos toques, contra-ataque, é mortal. O Corinthians só dessa forma consegue ser muito mais efetivo. Quando a gente precisa daquele, sabe, aquele toquinho, girar o jogo, achar um espaço na zaga adversária, a gente tá pecando. Quem mais fazia esse passe para quebrar linhas quando o time adversário estava montado lá atrás era o Rodrigo Garro, que infelizmente tá lá, ó, lá na Espanha, perdão, acompanhando o jogo do Coringão lá no outro continente. A gente tá esperando por você, meu garotinho. Vai ficar 3, 4 meses fora, vai fazer falta. O Igor Coronado, a gente tá vendo já que não consegue entregar a mesma coisa. Fez uma partida razoável no jogo de hoje e, ó, era para ter sido muito melhor, visto que a gente conseguiu 5 gols e ele diretamente de uma assistência ou um gol, não participou de nenhum. Para mim ficou devendo o Igor Coronado. Mas, meus amigos, a gente tem que analisar como um todo. O Corinthians hoje como um todo foi muito bem, não deu chance pro Vasco. Tá, poderia ser mais efetivo também, porque encontrou brechas. O Vasco muito fragilizado, inclusive sem o seu centroavante, a titular, né, o Verratti, porque ele é muito bola. A gente precisa de mais um cara como esse, a gente não tem no elenco. Tentar trazer um Verratti do Vasco seria muita loucura.
Não sei. Verratti, inclusive, foi indicação do Vampirão pro time deles quando ele era treinador lá. Aí para você ver que ele sempre faz boas indicações, inclusive que fica aí como herança após ele ter saído, porque o Verratti é a única alternativa ofensiva do Vasco, que sempre depende daquela bola alta e um cruzamento da esquerda do Piton. Pro Verratti, essa é a única jogada que o Vasco tem. Muito mal, hein, Vasco? Muito fraquinho mesmo. Pô, o gol do Memphis, cara, a gente tem que salientar que a qualidade técnica absurda dele também no 1 para 1 com o goleiro. A gente, pô, vamos lá, o Memphis Depay nesse primeiro tempo, ele deu uma assistência de peito, um gol de cavadinha, ele deu um elástico invertido com uma caneta, não sei se tem isso daqui também. Coronado, pô, o Coronado sentindo, pô, toda hora o Coronado no chão também sentindo alguma coisa, já dá aquele calafrio, a gente já pensa que vai ficar 8 meses no DM, né? Não tem o drible do Memphis aqui, mas o único ponto negativo que a gente tende a colocar sempre que do Memphis é quando ele segura, ele prende demais a bola. Isso estava acontecendo demais nos últimos jogos. Nesse jogo aconteceu isso no início da partida, daí ele não consegue se desvencilhar da marcação e acaba perdendo a bola por ele prender demais. Chega ali uma marcação dupla e ele é facilmente desarmado. Isso daqui que a galera tava criticando bastante o Memphis, principalmente nessa conta do andamento, e parece que ele tá prendendo demais o jogo. Então, no começo desse jogo teve uma situação dessa, depois foi soltando melhor e daí, pô, qualidade tem de sobra, demonstrou isso no jogo, né? Segundo tempo, protocolar daí, meus amigos, o Coringão foi para aquele 2 vira 4 ganha, né? Aquele tradicional, só que daí, pô, o Bidu, quando ele resolve deslanchar, fazer tudo lá na frente, o juiz vem e marca, na minha opinião, 2 erros da arbitragem. Vamos lá, o primeiro deles. Esse daqui, né? Vamos ver, ó. Ele tá num processo natural de corrida para frente. Em momento algum, ele faz de maneira proposital para que atinja o cara do Vasco ali e ele cai e não consiga continuar na marcação. É um movimento natural, é uma trombada acidental, onde acontece, meus amigos, e como que ele iria fazer ali um frame contra da perna dele para modificar o andamento, o curso natural da perna dele que ele estava em corrida para frente. Só se fosse no UFC, né, no antigo FIFA, onde dá aquelas bugadas e a perna passa uma entre a outra ali e daí não ia acontecer esse choque. Pô, para mim, natural, em hipótese alguma eu anularia um gol por conta de uma sequência como essa daqui, uma passada normal. Para mim isso daqui não é falta. Como se não bastasse isso, meus amigos, seria mais um gol do Memphis Depay. Olha só que triangulação linda, onde o Yuri Alberto, que no caso aqui foi originado, né, a jogada do impedimento, que para mim também não foi. A partir do momento que se não me engano era o Piton, ele dá aquela espanada para trás, para mim ali já é um segundo lance e já não é mais impedimento. E o cara com o VAR, com a análise da imagem, não é possível que ele fica brigando com a imagem, meus amigos. Como o cara comentou aqui, na verdade a mina comentou aqui, a Anne Daronco odeia o Corinthians e ama o Palmeiras e o Flamengo, e é exatamente isso. Como esse cara erra quando é a favor dos outros times contra a gente. E aqui uma triangulação linda, quando o Corinthians estava pouco fazendo disso daqui, onde o Yuri Alberto abriu aqui a bola pro Bidon, que rapidamente encontrou o Bidu, e pela esquerda a gente sempre ofensivamente estava atacando muito bem no segundo tempo. Olha aqui, ó, o Memphis na verdade fez uma jogada de IFC, aquele giro, cara, ele parece que flutua sobre a bola, sobre o eixo da bola, ali consegue girar para ficar de frente e dar um biquinho, que seria um golaço, mais um do Memphis Depay, uma qualidade sensacional também, e o Daronco vai lá e anula por conta daquele impedimento absurdo, que para mim já é segundo lance e não deveria acontecer. Aqui já era para estar 4-0, fora o sacode, ó. Pô, sacanagem, cara. Sacanagem demais. E o meu timão sempre com belas imagens aqui para ilustrar ainda o que a gente tá comentando em cima. Que já era 4-0 e sem choro. Teve daí o gol impedido também, né? Onde ali os deuses do futebol... Ah, quero ver anular, VAR. É isso mesmo, os deuses do futebol... colocaram mais um na nossa conta aí para amenizar o roubo que esse senhor de vermelho cometeu na Neoquímica Arena. Só que a gente pode também destacar ali um bom lance, a boa jogada do Romero, que ele fez um bom pivô, depois achou num arco, bom, não vai mostrar o gol, achou num arco muito bem o Memphis, que ia sair cara a cara com o goleiro, acabou parando no goleiro, só que a bola voltou, deu no cara e foi o gol contra.
Mas então, ponto positivo pro Romero, que entrou bem. E aí o Romero, ele entra melhor nos jogos do que começa quando tá nos 11 iniciais. Isso daqui foi uma virtude do Romero desde a primeira passagem. Sempre que ele começa os 11 iniciais, ele não desenvolve, não desempenha tão bem quanto ele entra durante os jogos. Não sei. E em relação ao Bidu, sempre aquela mesma avenida defensiva, só que ofensivamente ele é inegável que o entrega futebol, ele sempre dá uma boa alternativa pela esquerda, inclusive com triangulações, como a gente pouco tá vendo, a gente conseguir criar jogadas com passes mesmo para quebrar linhas e conseguir essa jogada em profundidade. Então, a meu ver, seria até interessante utilizar o Bidu não de lateral, mas sim como um cara mais criativo pela esquerda, contando com um lateral esquerdo mais defensivo, como pode ser o caso do Angileri, que é mais equilibrado, tanto defesa quanto ataque. Em algumas ocasiões pode ser uma alternativa interessante. O Bidu sempre demonstrou ser um bom cara para fazer esse avanço aí pela extremidade do campo, sempre deu assistência e agora fazendo gols também, porque já no Campeonato Paulista ele já deixou um também. Aí, pode ser uma oportunidade. E lá pela direita eu acho que até improvisos podem ser interessantes quando a gente não tem o Mateuzinho de titular. Já aconteceu de a gente ter uma breve demonstração do Charles improvisado pela direita no lugar do Léo Maná e eu não reclamo. Sou muito mais improvisar Charles, o Martinez, o próprio Kaká, qualquer um desses caras do que ter o Léo Maná ainda como titular em algum desses próximos jogos dessa maratona que a gente vem a ter. E eu falei lá no início do vídeo que a gente vai fazer meio que um cálculo do que a gente precisa para começar já a despontar como primeiro nesse Campeonato Brasileiro nas próximas 3 partidas. A gente tá falando que o Corinthians aí nas próximas 3 rodadas, deixa eu pegar o Coringão mesmo aqui, não quero os outros times. Apenas o Corinthians, programação dos próximos jogos. A gente já vai ter clássico, vamos esquecer aqui as Copas Sul-Americana, a gente já vai fazer uma análise em relação a isso nos próximos vídeos aqui no canal, mas vamos focar no Campeonato Brasileiro. A gente vai pegar o Palmeiras no sábado, lá no Chiqueiro, a chance do Corinthians colocar de vez o dedo na cara dos porquinhos e colocar em xeque aí a continuidade do seu treinador. Não tenho dúvida nenhuma que se o Corinthians for lá e vencer novamente, vai abalar a estrutura dos caras. Mas focando aqui no que a gente precisa para continuar bem no Campeonato Brasileiro, figurando entre os primeiros. Palmeiras fora. Fluminense e Sport em casa. Vamos concordar aqui que é possível a gente ter 7 pontos nesses próximos 3 jogos. Corinthians muito forte em casa sempre. Uma vitória contra Fluminense e Sport não é possível. Fluminense agora com um novo treinador, até colocar suas ideias em campo. Fluminense começou muito mal o ano também. E o Sport vai lá razoavelmente também na temporada. E o Corinthians sempre muito mais forte contra eles. Um jogo muito mais dominante. O Corinthians bem demais na Neoquímica Arena. Conseguiu agora até que enfim uma vitória por 3 ou mais gols de diferença que a gente não tinha conseguido nessa temporada ainda. Espero que deslanche cada vez mais. E muito importante esse famoso 0 no placar aí, a gente passar o jogo sem levar gols, muito importante pro Nonelli, que conseguiu ali em alguns momentos, no final do jogo teve uma bola perigosa ali, conseguiu fazer uma boa defesa também, que bom que vai ganhando confiança, porque agora em contagem regressiva a gente tava aí a 8 jogos pro Hugo Souza voltar, agora já estamos a 6. Então, Donelli, segura as pontas aí, vai ter mais jogos importantes, vamos ver se vai jogar contra o Cali lá na Colômbia, vai jogar o Clássico também, ou se até o Felipe Longo pode aparecer em alguma dessas partidas, visto que já está treinando com um profissional há algum tempo, e pode ser que surja uma oportunidade para ele jogar em alguma dessas partidas. Vamos ver. O Vampirão já falou que ele vai colocar os titulares sempre que tiver mais bem disposto para o próximo partida, não vai ter questão de priorizar, seja ela Comebol Sul-Americano, Campeonato Brasileiro, e é assim que eu acho que devem fazer mesmo. Sempre quem está melhor joga, independente da competição. E aí, meus amigos, com 7 pontos eu tenho certeza absoluta, somado a esses 4 que a gente já tem, a gente já estaria com 11 em 5 jogos, a gente já está brigando lá em cima, e é essa a competição que a gente sempre tem que estar focando. Sempre tá entre os 4 para lá naquela arrancada final, faltando 5, 6 partidas, a gente esteja na disputa e possa fazer valer essa força da torcida para empurrar o Corinthians rumo ao octa, meus amigos. Meu Deus, seria o 8º título brasileiro. E eu acredito, hein? Eu confio. Lembrando novamente, meus amigos, peita do Timão, modelo torcedor, jogador, 2025, clássicas alternativas, bandostore.com.
Confere aqui embaixo, link na descrição, comentário fixado. Tenho certeza que você vai curtir. Clica, será redirecionado para o vendedor lá, com o vendedor finaliza sua compra. Valeu? Não se inscreveu ainda no canal? Se inscreve, porque a gente sempre tem pós-jogo e durante aí a semana a gente pode trazer mais conteúdos maneiros também. Eu tô em produção do curso de edição de imagens, hein? Tá quase saindo. Eu acho que sai ainda nesse mês de abril, então fique ligado que em breve terão novidades em relação a isso. Um valor super da hora e você vai aprender a editar imagens aí com artes esportivas relacionadas ao nosso timão também, e você pode adaptar essas artes, todo esse conhecimento de edição para o seu próprio negócio, para o negócio da sua esposa, da sua família, ou se você quiser adquirir um conhecimento profissional para tirar um extra também, vai aprender a editar imagens de uma maneira profissional comigo nesse curso. Fica ligado que em breve vai ter novidades, você vai poder se inscrever e vai ter inclusive bônus, hein? Já estou separando aqui bonés, buckets, para aqueles que entrarem na pré-venda, vão receber de graça também esses produtos personalizados aqui do canal. Produto físico, além do curso. Sensacional. Te espero nos próximos vídeos e também nesse curso que vai ser lançado em breve, que falou foi o Alisson e bora, meus amigos! Vamos aí para essa primeira arrancada do Campeonato Brasileiro, continuar figurando lá em cima e bora mais um título do Campeonato Brasileiro. Falou, forte abraço, bom final de semana, que falou foi o Alisson e até a próxima. Vai, Corinthians!